Tudo certo? Pode se sentar, obrigado, viu? Obrigado pela honra. É um prazer estar aqui junto com vocês, podendo estar encerrando esse tema hoje que nós tivemos durante esse último mês, né? Servos dessa geração. Confesso para vocês que eu realmente fui muito tocado por cada ministração, fui muito tocado. Deus falou muito comigo. E tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aqui nessa noite, amém? Quero que a gente possa orar um pouquinho mais, amém? Vamos orar um pouquinho? Feche teus olhos, fala com Deus, aquieta teu coração, aquieta tua alma agora, coloque o teu pensamento, tuas emoções, tudo agora diante do Senhor. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se há algo que traz alguma ansiedade para você agora, a Bíblia diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Então coloque diante do Senhor a ansiedade, a preocupação, os problemas, né? Diga: Senhor, toma, eu quero descansar em Ti, eu quero ouvir, eu quero estar atento à Tua voz, à Tua palavra nessa noite. Fala comigo. Diga para o Senhor assim: fala comigo. Bota a mão no teu coração e diz: Senhor, fala comigo. Aquilo que eu preciso ouvir nessa noite. Fala comigo aquilo que eu preciso aprender. Dá-me, Senhor, instrução. A Tua palavra diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Instrua-nos, Senhor, ensina-nos qual é o caminho que nós devemos seguir. Não nos deixe assumir a nossa própria vontade, mas que a Tua vontade seja feita aqui nessa noite. Nós nos rendemos à Tua vontade, nós já sabemos, Tu estás neste lugar. Enquanto estávamos aqui adorando o Senhor, a presença do Senhor era tão intensa neste lugar. E certamente o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para essa noite. Pedimos, Espírito Santo, sopra sobre esse ambiente. Sopra sobre esse ambiente. Sopra sobre cada jovem, cada criança, adolescente, cada família. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Vem com teu vento, vem com teu fogo, vem como tu quiseres. Vem como tu quiseres. Nós apenas te pedimos que o Senhor venha. É isso que nós queremos, como tu quiseres, mas venha. Venha sobre nós. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Querido, nós já ouvimos nessa série de ministrações, né, palavras tão abençoadas. Nós começamos falando sobre servos na casa, né? Quando o Du veio falar comigo, né, sobre o tema e compartilhar como é que seria, né, já naquele dia Deus já tinha me dado a palavra e eu já sabia o que eu ia falar, né? Imediatamente eu sabia o que eu ia dizer, né? E aí o Mateus começou a série falando sobre servos da casa, né? Muitos homens aqui aprenderam um pouquinho, né, da importância de nós compartilharmos, né, o serviço com as nossas esposas. Aqueles que moram com seus pais também aprenderam a importância de ajudar, né, dentro de casa. Porque uma das coisas que é muito importante para todos nós, né, não adianta você querer servir na igreja, mas se você não faz nada dentro de casa. Todo o ministério, todo o chamado vai começar no lar. Todo o chamado começa no lar, dentro de casa. Começa com a família, né? E você vai ver que isso é um princípio bíblico. A Bíblia fala que nós temos, né, que honrar nosso pai, nossa mãe, que nós temos que, né, ter um relacionamento de qualidade dentro da nossa família. E tudo começa dentro de casa. Nós aprendemos com Lucas, né, ministrando sobre servos na igreja, né, onde falamos várias situações em que nós podemos servir aqui dentro da igreja. Né, quantos trabalho, quanto serviço nós temos aqui, né? O Du, semana passada, falando servos na sociedade, dando muitos testemunhos de como Deus usou a vida dele também para poder tocar pessoas, né, no dia a dia, no mundo. E hoje eu quero falar um pouco sobre nós servirmos como Jesus. Servos como Jesus. Né? Hoje eu quero falar sobre Ele, sobre Jesus. Você percebeu que em nenhum momento a gente falou de Jesus. A gente procurou seguir um tema, né, para deixar tudo para o último. Para falar agora sobre servos como Jesus. Né? E uma das coisas que é importante a gente destacar, querido, quando a gente fala de servo,
a Bíblia, quando ela foi escrita, ela tem uma língua original, né? E a palavra servo é a mesma palavra para escravo. Sabia disso? Quando a Bíblia fala de servo, a Bíblia está falando de escravo. No grego é doulos. Doulos, que é a mesma coisa que escravo. Né? O servo fica mais bonito, né? Mas só que para você entender que o original está falando escravo. Né? Então diga para o irmão que está ao seu lado, você é um escravo de Jesus. Talvez agora essa palavra ficou um pouco mais complicada, né? Quando falava servo, agora diz de novo para outro irmão, você é um escravo de Jesus. É escravo, querido. Paulo, em muitas das suas cartas, ele se apresentava assim. Paulo, escravo de Cristo. Era assim que ele se apresentava. Hoje, talvez, a gente glamourizou a palavra servo. Existe uma glamourização da palavra servo. Porque hoje, quando fala de servo, parece que está falando de alguém, né? Muito importante. Mas servo é escravo. Muitas vezes a pessoa diz, o grande servo. Que grande servo? Servo não é grande, né? Anos atrás eu estava num culto e um irmão foi chamar o pastor, né? E claro que ele quis honrar, né? Mas ele falou assim, vamos chamar o grande servo de Deus, né? E o pastor falou justamente isso quando, né, o pastor lá em Blumenau. Né, mas eu sou só um servo, não sou grande, né? Servo ele não é grande. Servo ele não é grande. Então eu quero que você tenha isso em mente, querido. Toda vez que você ouvir a palavra servo, a cultura bíblica está falando sobre um escravo. Um escravo de Cristo. Isso é muito importante. É por isso que nós chamamos Jesus de Senhor. Não é por educação. Hoje a gente fala assim, ô Senhor, né? A gente fala Senhor pela educação. Às vezes uma pessoa mais velha, ao Senhor. A gente não chama Jesus de Senhor por educação. A gente chama Jesus de Senhor porque Ele é dono. Você chama de Jesus Senhor porque Ele é dono. E a Bíblia nos diz que e todo Senhor tem propriedade. E sabe o que você é? Uma propriedade de Deus. Pedro fala sobre isso, está escrito no versículo da real. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse eu sou, diga assim, propriedade de Deus. Então, querido, é esse contexto que você tem que entender o que é ser um servo, é um escravo, propriedade. Jesus é o dono, Ele é o Senhor, é Ele quem manda. Amém? Ele quem manda. E eu quero que você abra comigo, mas eu quero que você veja algo, querido, muito importante na vida de Jesus. Eu não quero aqui fazer uma pregação exaustiva sobre o assunto, eu quero ser bem simples. Porque nós já ouvimos tanto sobre essa palavra de servo, eu não preciso mais nem falar muita coisa. Né? Eu não quero fazer uma pregação exaustiva de tantos versículos, eu quero me ater a um detalhe apenas. Abre comigo Filipenses capítulo 2. A Bíblia está dizendo lá no versículo 5. Abre na NAA. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 está escrito. Esse é um dos textos mais incríveis, mais poderosos da Escritura, quando fala de Jesus. Eu amo esse versículo. A Bíblia está dizendo assim, caso você estiver sem Bíblia, você pode nos acompanhar aqui no telão, no Data Show. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu vou andar aqui passo a passo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Na versão revista atualizada está escrito assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na NVI está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude, sentimento, modo de pensar. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Que tipo de sentimento, modo de pensar e atitude que nós devemos ter.
Isso eu vou deixar para o final. No final eu vou voltar para esse versículo. Mas grave isso. Paulo está falando para a igreja de Filipos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Tenham entre vocês o mesmo sentimento. Tenha entre vocês o mesmo atitude. Então é algo muito importante. Grava isso e segura isso mais para o final. E aí continua. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Né? Aqui no 6 da RA diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Querido, uma coisa importante para nós agora começar a pensar. Quando a gente fala de Jesus, agora nós vamos entrar em algo muito profundo aqui. Porque, queridos, Paulo está falando, ele sendo Deus. Quem sendo Deus? Está falando de quem? Está falando de Jesus. Ele sendo Deus. Quem é maior que Deus? Quem que é maior que Deus? Quem é Deus? Quando eu vou fazer essa pergunta para você, quem é Deus? Você sabe responder? Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos pensar um pouquinho, eu quero que vocês pensem um pouco. Porque nós vamos se aprofundar até onde eu quero chegar. E eu quero que vocês pensem. Quem é Deus? Então nós estamos falando do Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Nós estamos falando daquele que por poder da sua palavra criou todas as coisas. Nós estamos falando daquele que tem na palma da mão, né, a terra. Na palma da mão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, falam sobre quem é Deus. A grandeza de Deus. Na teologia a gente aprende algo interessante. Os atributos que são só de Deus. Quais são os atributos que só a Ele pertencem? Onipotência, onipresença, onisciência. O que é isso que você está falando? A onipresença. O Deus que está presente em todos os lugares. Em cada espaço desse universo, lá Deus está. A onisciência é o Deus que sabe e conhece todas as coisas. O Deus, né, de toda a sabedoria. E a onipotência fala do Deus todo-poderoso. Aquele que tem todo o poder. Então esse é Jesus. Sendo Deus. Jesus, a Bíblia fala que outros atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é fiel, que Deus é misericordioso. Só que muitas vezes, querido, quando nós pensamos em amor, nós temos uma limitação. Porque o nosso vocabulário não consegue expressar Deus. A gente fala de amor e vem na mente o que nós sabemos sobre amor. Mas isso não representa a Deus. Nós falamos de bondade e vem na nossa mente o que nós sabemos sobre bondade. Mas isso não representa a Deus. Quando fala de fidelidade, vem na nossa mente o que nós sabemos sobre isso. Quando Deus quer se revelar ao homem, Ele tem que usar a linguagem humana para a gente poder entender. Mas não significa que Deus se limita a isso. Deus é infinitamente maior do que tudo isso. O nosso vocabulário, a nossa linguagem jamais vai conseguir expressar a grandeza de Deus. Jamais. Quem é Deus? Então, querido, nós temos que entender a grandeza do Deus que nós estamos falando. Porque se nós não entender isso, nós não vamos conseguir o tamanho da revelação que Cristo fez por nós. Quem é Deus? Esse Deus grandioso, Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus conhece todas as estrelas e deu nome para cada uma delas. Queridos, são bilhões e bilhões daquilo que nós conhecemos. Galáxias daquilo que nós podemos conhecer, que os telescópios mais poderosos conseguiram encontrar. Mas isso a gente nem conseguiu ir além ainda. De bilhões e bilhões de galáxias e estrelas que existem no universo.
E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma dessas estrelas e dá o nome para elas. Jesus sendo Deus. Isso fala de uma posição. A posição. E aí continua. Então ele não usou essa questão de ser Deus ao seu favor, como algo que deveria ser retido a qualquer custo. A Bíblia fala, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Deixa eu parar ali um pouco. Tornando-se semelhante aos seres humanos. Pelo contrário, ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou. Querido, presta atenção em algo. Nós estamos falando quem é Deus. E quando Jesus veio para cumprir uma missão, ele não veio como Deus. Jesus, quando ele desceu na terra, a Bíblia fala que o verbo se encarnou. Ele se fez carne. Você precisa entender isso, querido. O Deus que criou todas as coisas, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, agora estava limitado a um corpo. Agora ele está limitado a um corpo. O Deus onipresente, que está em todos os espaços do universo, agora só poderia estar em um lugar por vez. O Deus onisciente, que conhece todas as coisas, agora precisa fazer perguntas. E o Deus onipotente, todo-poderoso, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir dali, o Espírito Santo começou a agir através da vida dele. Jesus, quando ele veio em carne, ele não veio adulto já. Você quer aprender a ser servo? Entenda bem o que eu estou falando hoje aqui. Ele já não veio adulto. Ele sendo Deus, ele poderia dizer, não, já vou acelerar o processo. Já vou estar lá com 30 anos, já vou me batizar já, e vamos rápido, né? Querido, presta atenção. Ele veio dentro de Maria, ele começou como uma semente. Esse Deus que nós estamos falando, nasceu todo ensanguentado, como um bebezinho, chorando. Esse Deus que nós estamos falando, agora, ele não nasceu num hotel de luxo 5 estrelas. Ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Não tinha lugar para ele. A Bíblia fala que não encontraram lugar para ele. E tiveram que improvisar um lugar para ele nascer. Esse Deus, que eu acabei de falar para você, nasceu. Que nem aquela criança está no colo ali do pai. Né? Jesus um dia teve assim. Que nem essas crianças que estão no colo aí. Jesus um dia foi igual a essas crianças. Igual a elas. Jesus teve que mamar. Jesus teve que trocar a fralda, né? Na época não tinha fralda, né? Que nem nós temos hoje, mas tinha que limpar a bundinha. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Jesus teve que aprender a falar. Ele não usou isso como, ele disse, tipo que nem um Superman, né? Eu tenho os poderes, sou homem de aço, supervisão, super audição, super velocidade, super tudo. Vou chegar na terra, vou bombar. Não, ele não teve absolutamente nada, nenhuma vantagem. Ele veio viver a vida humana por completo. A Bíblia não narra como é que foi a infância de Jesus. Muitas coisas. Aliás, pouca coisa, né? A única coisa que nós sabemos é o dia que ele foi para o templo de Jerusalém e ficou lá. Né? E aí os pais estavam voltando para casa todo felizes quando foram procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Né? Voltaram para Jerusalém e ele estava lá no templo. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí Jesus diz assim, eu não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Mas daí a Bíblia diz que ele era em tudo submisso aos seus pais. Ele estava em casa, obedecendo. A Maria dizendo assim, Jesus, pode arrumar tua cama e lavar a louça? Jesus, ele era o irmão mais velho. Ajuda os teus irmãos ali. José de certo chamava assim, ô Jesus, vamos lá comigo, eu tenho uns móveis para terminar lá na carpintaria. Vamos lá trabalhar com o pai? Eu quero que você me ajuda.
Aí é Jesus. Jesus, até os 30 anos de idade, ele era um ser humano comum. Comum. Como as pessoas conheciam ele? O José, o filho do... Jesus, o filho do carpinteiro, o José. Era assim que conheciam Jesus. Jesus, ele passou por todos os processos da vida, querido. E com 30 anos de idade, foi quando ele foi para o Jordão, para ser batizado por João Batista. Lá começou o ministério dele. O ministério de Jesus começou ali. Você vê que ele aprendeu a esperar 30 anos para começar. Ministério, querido, não se começa de uma hora para outra. Ministério não se começa de uma hora para outra. Muitas pessoas querem pular etapas, querem correr o processo. E se nós queremos ser servos, aprenda como Jesus. Aprenda a esperar o processo. Aprenda a esperar o processo. A Bíblia fala, querido, que ele não usou isso ao seu favor, o ser igual a Deus, mas ele foi reconhecido em figura humana, assumindo a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Então, quando ele estava aqui na terra, ele estava aqui para servir. Ele não veio aqui. Ele poderia ter vindo numa linhagem de alguém muito importante, né? Se tornando um rei, fazendo alguma coisa, né? Não. Ele não veio dessa forma. Ele desceu o mais baixo. Ele foi descendo até o mais baixo, para poder servir todos nós. Então, querido, quando a gente fala de servo, nós precisamos enxergar em Jesus, que o servo não é aquele que quer ter uma posição. Porque muitas vezes o que o diabo quer colocar em nós, quando lá no jardim, o diabo apareceu, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: vocês não podem comer desse fruto? Não, Deus falou para, né, não comer e tal. Aí eu disse, não é assim. É porque Deus sabe que o dia que vocês vão comer, vocês vão ser como Deus. O diabo está sempre querendo colocar a gente nessa posição. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. Isso trouxe a tentação para Eva. O pai, você é como Deus? Mas agora Deus, Ele não usou isso como usurpação, ser igual a Deus. Muitas vezes nós estamos querendo assumir uma posição que não é nossa. Por isso que eu deixei bem claro aqui no começo, você é um escravo. Você é um servo. Nós somos. É isso que Jesus veio fazer por nós, queridos. Ele veio se colocar debaixo, né, na figura humana, querido. Imagina isso. O Criador agora está ali, sujeito a limitações. Jesus agora está sujeito à fome. Jesus está sujeito à sede. Jesus está sujeito a sono. A Bíblia fala que Deus não se cansa nem se fadiga. Mas quando Jesus estava aqui, Ele tinha sono. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele tinha fome. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele tinha sede. Então, querido, isso é para você entender que Ele passou por todos os processos para poder resgatar as nossas vidas. E a Bíblia fala e continua que Ele se humilhou. Há uma coisa importante, que Ele se esvaziou a si mesmo. Esvaziou a si mesmo. Sabe, queridos, algo que nós precisamos fazer para se tornarmos servos como Jesus. Primeira coisa que eu estou falando aqui, não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Esse é o processo, não queira ser Deus. O diabo vai tentar você, a colocar você numa posição que não é tua. Uma posição que não é tua. Segunda coisa, se esvazia. Às vezes a gente quer servir, mas a gente está tão cheio de orgulho, de soberba, que isso não nos torna servo. A gente apenas quer, com a motivação errada, fazer com que os outros nos sirvam. É como eu falei, a glamorização hoje em dia, dessa questão do servo, porque hoje em dia as redes sociais, a gente vê no Instagram, no YouTube, né? O pessoal está lá
pastores viajam, pregam por todo mundo. A gente olha para aquilo e pensa, nossa, eu também quero isso na minha vida. E benção, se Deus te trazer, amém. Né? Só que não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja um servo que aprenda a se colocar no seu lugar. A se colocar no seu lugar. Para você servir bem, você precisa se esvaziar. Porque se a minha motivação de servir o meu irmão é para que os outros vejam que eu estou servindo ele, então isso não é um servo. Eu estou usurpando uma imagem. Se eu vou para o Ezequias, eu quero fazer algo para ele, mas eu quero que todo mundo veja o que eu fiz para ele. Isso não é um servo. Esse é o grande problema, querido. É o coração. Se esvazia. Sirva. Mas não espere que você vai receber tapinha nas costas, muitas vezes. Porque às vezes tem aquele servo que fica bicudo, né? Ou seja, né? Se a pessoa é um escravo e ela está para servir, por que ela vai ficar bicuda? Ela entende que ela é servo, então, querido, aprenda isso. Você que quer servir essa geração, você precisa entender que você vai passar por pessoas ingratas na vida. Você vai passar com pessoas que vão trair você. Você vai passar com pessoas que vão falar mal de você. Você vai passar por pessoas que vão te criticar, mesmo fazendo bem. Mas como você entende que você é um servo, você segue o seu caminho. Você segue o seu caminho. Porque, querido, é isso que muitas vezes a mentalidade, quando Paulo fala assim, ó, renova a tua mente, a tua mentalidade, a tua forma de pensar. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Deus está trazendo uma metanoia em você. Uma mudança de pensamento. Para você não vir para a igreja com aquela mentalidade de que eu tenho que agradar os outros para que eu receba o louvor de toda a igreja. Para com isso. Você quer servir? Então sirva. E deixa que os céus te aplaudam. Queridos, o Jesus, quando ele veio, ninguém reconheceu Jesus. Oh, esse é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Quando ele disse que ele era, ninguém acreditava. Acho que Jesus ficou brabinho com isso. Ai, ninguém está me reconhecendo, eu sou o Jesus, eu sou Deus. Poxa, você não. Jesus continuou sua missão. E aqui a Bíblia continua falando que ele se esvaziou. Diga comigo, se esvaziar. Eu preciso me esvaziar. O que é que tem que esvaziar dentro de você hoje? Talvez a tua oração hoje tenha que ser aquela oração de Jesus lá no Getsemane. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é se esvaziar. Muitas vezes a tua vontade está toda hora ali, ó. E talvez a tua oração dessa noite tenha que ser, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. A Bíblia fala que ele se humilhou. Versículo 8. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que ele fez consigo mesmo? Se humilhou. Se humilhou. Então, olha que forte isso. Se esvaziar, se humilhar, são características de servo. Se esvaziar e se humilhar são características presentes num servo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Por que você acha que Jesus pediu para você, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz? Você acha que é à toa que Jesus pediu para você, que quer andar com Ele, tome a sua cruz? Porque você vai ter que seguir esse espaço aqui, ó, até a morte. Até a morte. Até a morte. Se você quer ser um servo,
você tem que estar disposto a morrer. Você tem que estar disposto à morte. Enquanto você amar essa vida, você nunca vai se tornar um servo. Enquanto você amar esse mundo, você nunca vai se tornar um servo. Enquanto você querer viver nessa terra como se tudo aqui fosse tão importante, e você não tiver os olhos para o céu, você não se tornará um servo. Mas o servo é aquele que diz: eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a morrer por causa de Jesus. Querido, o servo não é maior do que o seu Senhor. Olha o caminho que ele fez lá embaixo. Lá embaixo. Por que será que nós temos que aparecer, né? Eu amo quando João Batista aparece e diz assim: Jesus começou a crescer no ministério. E aí João Batista começou a ficar de lado. As pessoas começavam a seguir Jesus, Jesus, Jesus. E João Batista era aquele pregador do Jordão. As pessoas vinham até ele. Agora que apareceu Jesus, todos estão seguindo ele. E aí os discípulos de João vêm assim: ei, olha, todo mundo está seguindo Jesus. João diz assim: quem tem um noivo é noivo. O amigo do noivo se alegra com aquilo que ele está fazendo. Eu estou alegre, o que está acontecendo? Aí João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João entendeu a hora que ele precisava morrer. Não demorou muito tempo cortar a cabeça dele. Não demorou muito tempo, ele foi degolado. Ele sabia que tinha cumprido a sua missão. Ele estava pronto para a morte. Todo servo sabe a hora certa de parar. Todo servo sabe a hora certa de agir. O servo não é maior do que o seu Senhor. E se você quer ser um servo como Jesus, você precisa aprender a se humilhar. Se humilhar é o quê? É o negar-se a si mesmo, querido. Nós todos temos vontades, nós todos temos desejos. Mas quando a gente diz assim: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua, nós estamos nos entregando ao nosso Senhor. É por isso que a Bíblia fala que este caminho, lá no versículo 9, quando ele teve uma morte de cruz, por isso também Deus o exaltou. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, haverá o dia da tua promoção. A Bíblia diz que vai chegar o dia que que você vai estar diante de Jesus, e Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Ele vai estar diante de você, Lucas, e vai poder dizer: servo bom e fiel. Ele vai estar podendo dizer assim para você, Ezequias: servo bom e fiel. Ele vai dizer para você, Juan: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Querido, aqui na terra nós estamos aqui para servir. Mas vai ver o dia da tua promoção. O dia que você vai receber das mãos dele a tua recompensa. Ali sim, você vai ver que tudo que você fez aqui valeu a pena. Porque ele vai colocar na tua cabeça uma coroa. Ele vai trocar tuas vestes. Ele vai te dar um novo nome. Ele vai te dar um novo nome. A Bíblia fala que Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Sabe, cada lágrima que você derramou aqui na terra, Ele vai enxugar cada lágrima. Cada lágrima. Ele mesmo vai enxugar. E Ele vai te dar uma recompensa. Que vai valer cada esforço.
que valeu cada noite que você não dormiu, que valeu cada dia que você perdeu o sono para cuidar de alguém. Ele vai te dar uma recompensa que vai valer cada minuto, que você muitas vezes poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu obedecer o Mestre. Naquele dia, você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena mesmo. Eu sinto Deus aqui de uma forma que eu não sei explicar. Papai está aqui. Papai está aqui com a gente. Eu sei que nessa noite Deus está pegando pessoas aqui por dentro de uma forma como você nunca jamais foi tomado desse jeito. Mas Deus está trazendo para você um entendimento que Ele quer fazer de você um servo bom e fiel. A Bíblia fala, querido, lá em Lucas, no capítulo 22. Eu quero encerrar nesse texto, para nós orarmos juntos. Que é algo que nós precisamos entender como igreja. Lucas capítulo 22, no versículo 24 está escrito assim: houve também entre eles uma discussão, entre os discípulos. O que começou a acontecer? Eles começaram a discutir. Qual que era a discussão deles? Sobre qual deles parecia ser o maior. Essa era a discussão que estava ali. Quem é o maior? É eu ou é o Du? É eu ou é o Ezequiel? É eu ou é o pastor? Quem que é o maior aqui? Eles estavam nessa discussão, essa era a discussão que eles estavam tendo. Jesus pegou essa discussão. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Diga comigo: mas nós não somos assim. Mas eu não sou assim. O que Jesus está falando? Ele está dizendo assim: mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, Jesus está falando, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino. Olha o que Jesus está dizendo para vocês. Eu confio a vocês um reino. É isso que o Senhor nos confiou, um reino. Assim como o Pai me confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então uma das coisas, querido, tão importante para você, é entender que no nosso meio, quem quer ser o maior é aquele que serve. Então não existe esse negócio de grandeza aqui. Ah, o líder, né? Não. É o que serve. Você está disposto a servir? Você está disposto a se tornar um escravo de Jesus? Você está disposto a se tornar um escravo de Jesus? Eu quero usar essa palavra mesmo, propositalmente. Você está disposto a ser um escravo de Jesus? Quando fala escravo, mexe uma coisa em nós, né? Que escravo, que? Sou livre. Você que pensa. Você que pensa. A Bíblia diz que Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas você pode ser escravo de Jesus. Se coloca de pé. Ajuda nós ali a galera para nós orar. Eu quero finalizar orando com você. Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos, queridos. E esse é o momento agora de você assumir um compromisso com Jesus. Assumir uma aliança firme com Jesus. Porque talvez, querido, até hoje você não entendeu o que é ser um servo, o que é ser um escravo de Jesus. Talvez até hoje você não entendeu que como Deus
Ele nos deu o exemplo, aonde Ele desceu ao ponto de se tornar servo de todos. E se nós queremos servir essa geração, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de nos esvaziar a nós mesmos e de nos humilhar diante de Deus. É necessário, querido, um autoesvaziamento de orgulho, de soberba, de vontades que talvez prevalecem na tua vida. É necessário a humilhação, querido. Passar pelo terreno da humilhação, onde muitas vezes, querido, você tem resistido a isso. Não, eu não vou fazer isso aí. Eu não vou discipular ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Porque muitas vezes, querido, o teu coração tem se endurecido. Mas nessa noite talvez seja uma noite em que você diga: Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero te pedir a Tua ajuda, Espírito Santo, para que eu possa ser transformado. Quebra em mim o orgulho, quebra em mim toda a soberba, quebra em mim tudo aquilo que me impede de me tornar um servo do Senhor, um escravo do Senhor. Nós queremos orar com você, querido, nessa noite, para que o Espírito Santo venha sobre essa geração e levante aqui homens e mulheres que não estão dispostos a aparecer, mas que estão dispostos a dizer que Ele cresça e que eu diminua. Senhor, toma o teu lugar aqui nessa noite, Espírito Santo. Conduz-nos, Espírito Santo. Nos direciona ao centro da tua vontade nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Nos ajude, Deus, a entender a tua vontade, o teu querer. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, quebra agora todas as barreiras, Senhor. Quebra todas as barreiras. Quebra todas as barreiras. Nos ensina a nos humilhar a nós mesmos. Nos ensina, Deus, o esvaziar a nós mesmos. Tira de dentro de nós, Deus, todo o orgulho, tudo aquilo, Pai, que nos impede de servir como o Senhor serviu. E nós queremos te pedir, Senhor, haja poderosamente agora. Comece a soprar, Espírito Santo, e trazer um convencimento, um arrependimento aqui no nosso meio. Comece a trazer no nosso meio um verdadeiro arrependimento, Senhor. Porque muitas vezes a gente quer servir, mas a gente quer servir da nossa maneira. Não, eu quero servir, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser como eu quero, assim que eu quero servir. Não, nós queremos te obedecer. Te obedecer. Deus está chamando você nessa noite, meu irmão, a assumir um compromisso com Ele. Você quer servi-lo? Você quer se tornar um escravo de Jesus? Você quer cumprir a tua missão e o teu chamado? Você quer se esvaziar e se humilhar nessa noite?